Vamos falar um pouquinho dos problemas externos ambientais que podem provocar danos aos equipamentos de tecnologia. A gente vai falar de duas situações, tá? ESD e EMI. ESD é eletricidade estática. O que é isso, né? De onde vem isso? Então, fisicamente, né, lá daquelas aulas de física do ensino médio, que eu sei que você lembra muito bem, o professor de física falou para você assim um belo dia, né? Quando dois corpos são atritados, são esfregados, eles adquirem cargas elétricas. É isso que acontece, pessoal. Quando você esfrega, né, quando você atrita dois corpos, seja de mesmo material ou seja de materiais diferentes, há uma tendência normal e natural deles acumularem cargas elétricas. Eu vou dar algumas situações aqui para exemplificar bem no pé no chão. Assim, né? Talvez alguns de vocês já tenham tomado choque na porta da geladeira. Talvez alguns de vocês já tenham tomado choque ao segurar a maçaneta do carro, né? Ao pôr a chave no contato do carro. Talvez você já tenha tomado choque quando você tentou soltar aqueles copinhos plásticos do suporte. Isso tudo acontece por quê? São dois corpos que estão em contato, tá? E estão sendo esfregados, atritados. E quando você coloca esses dois corpos em contato, no caso o seu corpo e um outro objeto, ocorre uma transferência natural de carga elétrica. Essa transferência normal e natural de carga elétrica provoca essa sensação de choque mesmo. Tá? Você já deve, inclusive, ter vivenciado uma quarta situação, que é aquela quando você encontra aquele dia friozinho, né, mais seco, sem chuva, e você fica o dia inteiro com aquela blusona de lã. Quando você chega em casa, que você tira, né, os pelinhos do braço ficam todos levantadinhos. Tá? É a eletricidade estática que você tem, que estava presa naquele tecido, e quando você soltou a manga da blusa, essas cargas quiseram se movimentar. Para você ter uma ideia, né? Para que você sinta, algum incômodo, tá? Em relação à eletricidade estática, a gente está falando de 3.000 volts. 3.000 volts, é isso mesmo que você ouviu, tá? Abaixo disso, você não tem reação alguma. Poxa, mas eu não vou tomar muita tensão. A tensão é alta, mas a corrente elétrica é muito baixinha. Então você sequer sente alguma coisa. A partir de 3.000 volts, você já começa a se sentir levemente incomodado. Acima de 10.000 volts, né, quando você separa os dois corpos, você já tem o surgimento da faísca elétrica. Tá? Então, se você tiver com uma carga acumulada de mais de 10.000 volts, perdão, quando você soltar esses dois corpos, eles já vão soltar também uma faísca. Essa faísca pode ser azulada, amarelada, tá? De maior ou de menor intensidade, tá bom? Mas qual é o problema que isso traz em relação aos computadores? Muitos problemas, tá? As peças de computadores, elas foram projetadas para trabalhar com 3 volts, com 5 volts, com 12 volts, no máximo. Como a gente viu, né? 3.000 volts é o ponto em que você começa a se sentir incomodado. Se você tiver com 3.000 volts de eletricidade estática no seu corpo e encostar a mão nas placas do computador, essas placas vão sofrer um dano irreparável, elas deixam de funcionar. Você não vai ver nenhuma parte escura ou queimada, tá? Mas os circuitos digitais dentro dele deixam de funcionar. Ok? Então, é preciso tomar muito cuidado. No laboratório, quando nós voltarmos, eu vou mostrar os procedimentos de segurança em relação a ESD, mas é importante que você, antes de manusear qualquer computador, encoste as suas mãos na parte traseira do gabinete, tá? Naquela parte que não é pintada. Isso vai minimizar o efeito da eletricidade estática. Ok? Não resolve por completo, porém minimiza esta ação. Tá bom?
O outro problema de ambiente que a gente pode ter para a segurança de dados é o EMI, que na verdade é interferência eletromagnética. Quando a gente fala de interferência eletromagnética, a gente associa já rapidamente ao aparelho celular, né? E hoje bem menos, né? Mas quem viveu, né, momentos anteriores dos celulares lembra que quando você deixava o celular perto da caixinha de som do computador, antes de você receber uma ligação, a caixinha de som começava a emitir um som. Lembra disso? Tá? Era a interferência eletromagnética. Em ambientes domésticos, né, ela pode ser causada por várias ações. Por exemplo, uma linha de transmissão próxima da residência, uma antena de telefonia celular também próxima da residência. Então, essas ações, elas são ruins para os computadores. E quando você está falando de ambiente de fábrica, né, de empresa, a gente está falando de elementos de grande porte, né? A gente está falando de motores de elevadores, a gente está falando de dispositivos de segurança, de filmagem. Então, todos esses elementos podem trazer algum tipo de interferência nos computadores, tá? Ambiente fabril, que utiliza máquina de solda, torno, fresa, esses equipamentos podem sim trazer ruído elétrico, tá? Pode provocar a interferência eletromagnética na sua rede. E muitas vezes a gente acha que está um pouco longe, que não vai causar problema, tá? Mas uma antena de telefonia celular, ela pode interferir com intensidade alta até a 1,5 km de distância, tá? Então, mesmo você estando até 1,5 km de distância, você pode sofrer a ação da interferência eletromagnética. As linhas de transmissão, a mesma coisa, tá? Então, quando você começa a observar que os equipamentos apresentam um funcionamento errático, a lógica não está muito correta, você troca muitas coisas e não funciona, toma cuidado, porque pode ser alguma questão ambiental. E muitas vezes, isso aqui é uma característica bem curiosa, você tenta arrumar o computador no local do cliente e não consegue. Aí você leva para o laboratório, ele volta a funcionar. Essa é uma característica que pode estar muito ligada ao ambiente, tá? E muitas vezes essa interferência eletromagnética ela está na tomada, tá bom? Então é preciso ficar atento, tá? São duas características, né? A eletricidade estática e a interferência eletromagnética. Perfeito? Falando em eletricidade, né? A gente fala um pouquinho de oscilação de energia. Tá? A gente gostaria que o fornecimento de energia elétrica fosse sempre o mais preciso possível, né? Dentro da especificação, o mais preciso possível. Mas a gente tem algumas características, né, de falhas que são bem marcantes, são 5, na verdade, e eu apresento para vocês aqui rapidamente. Blackout. Vocês devem ter ouvido falar, né? Sai no noticiário, né? Blackout na região sul, né? Bom, pessoal, o blackout é quando apaga tudo mesmo, tá? Parou por completo, tá? Cessou o fornecimento de energia elétrica por completo. Isso pode ser uma falha da própria concessionária de energia, ou pode ser um fusível queimado, um transformador que estourou, que deu problema no poste, enfim. Blackout é uma falta de energia prolongada e que atinge regiões geográficas grandes. Ok? O outro conceito que a gente vai tratar é o de blackout parcial. Blackout parcial é quando ocorre uma falha no fornecimento de energia e a tensão está abaixo de 80% do que ela deveria estar. Vamos fazer uma continha rápida aqui e um arredondamento. Vamos imaginar que a sua rede elétrica tivesse 100 volts para poder funcionar. Se as tensões estiverem até 81 volts, ok, vai estar funcionando dentro de uma tolerância limite. Mas abaixo disso a gente já está falando de blackout parcial. Ok? Alguns computadores podem continuar funcionando e outros vão se desligar.
tá? É normal que você encontre funcionamento errático quando você tem tensões abaixo de 80% do que elas deveriam ser, ok? A terceira característica é o ruído, tá? Interferência. De novo, eu vou resgatar um pouquinho a minha infância, né? E talvez a infância de vocês. Você estava lá assistindo desenho na TV da sala e a sua mãe ligava o liquidificador na cozinha. Cheio de chuvisco na imagem, né? Isso é ruído, tá bom? A hora que ela desligava o liquidificador, lá, a batedeira, o ruído parava. Então, o ruído é uma interferência. Legal? O ruído ele gera uma perda de qualidade da energia. E que essa perda de qualidade pode se refletir, né, num funcionamento errado pelos computadores. O quarto tipo de falha de fornecimento de energia elétrica é o que a gente classifica como pico. O pico é um aumento repentino de tensão, tá, que vai até o limite de 100% acima do que ele deveria ser. Tá bom? O pico ele é repentino, ele não se alonga, mas ele vai até no máximo, né, ou quando ele começa a ultrapassar os 100% ali do limite de força. Isso pode ser causado por várias coisas, tá? Descarga elétrica, descarga atmosférica, pode ser provocado pela ligação de vários equipamentos ao mesmo tempo, quando a energia elétrica volta, aí você tem aquele pico de tensão, tá? Picos de tensão, geralmente, são absorvidos pelos dispositivos de proteção, ok? Que a gente já vai falar deles. Mas eles podem ser prejudiciais aos equipamentos, ok? Principalmente quando a gente fala de fontes de alimentação, ok? O pico de tensão danifica de forma direta as fontes de alimentação. E o quinto problema, que é o mais grave que a gente tem, que é a sobrecarga de energia. Tá? A sobrecarga é um aumento drástico que ultrapassa muito mais do que 100% da tensão nominal e dura muito pouco tempo, né? Ele acontece em nanosegundos ou em bilionésimos de segundos. Mas essa sobrecarga de energia, ela é capaz de danificar um computador por completo, tá? Desde a fonte de alimentação até a placa-mãe, memória RAM, disco rígido. A sobrecarga de energia, ela acontece por vários fatores externos, geralmente, tá? E esses fatores, como uma descarga elétrica muito próxima na linha de alimentação da empresa, quando isso acontece, é muito difícil que você consiga se defender, tá? Que os equipamentos consigam manter o funcionamento. Então, a gente tem, retomando, né, os 5 tipos. Blackout é falha total, blackout parcial abaixo de 80%. O ruído é a interferência, que deixa a qualidade ruim. O pico, né, quando ele ultrapassa os 100% da tensão normal. E a sobrecarga é o mais danoso, né, que é o aumento drástico de tensão. Esses 5 tipos podem ocorrer de forma isolada ou podem ocorrer misturados entre si. Tá? Quais são os dispositivos de proteção de energia? Né? A gente tem 3 grandes categorias. Tá bom? O primeiro deles é o que a gente já conhece, que é o filtro de linha, mas tecnicamente ele é chamado de supressor de picos. Tá? Isso está diretamente relacionado, né, àquela falha que eu falei para vocês dos picos. Tá bom? Quando aquela sobrecarga ultrapassa lá os 100% do que deveria ser. Geralmente, o filtro de linha de boa qualidade, ele vai trabalhar com a instalação elétrica regularizada, ou seja, ela tem um pino para aterramento, e quando o pico de tensão ocorre, ela vai soltar esse excesso de tensão para o aterramento, protegendo tanto o usuário quanto o equipamento. Ok? Aqui vem um detalhe importante. Né? Antigamente a gente comprava muito filtro de linha. E depois, quando a gente voltar para a escola, eu vou mostrar para vocês como eles são. Muitos têm fusível, tem luzinha, mas na hora que você abre, o fusível, às vezes, ele é puramente um enfeite, tá? Ele não é conectado a nada. Então, quando a gente compra esses filtros de linha da China, né, do Paraguai, a gente precisa tomar muito cuidado para não estar comprando um filtro desses, tá bom?
Filtros de linha de qualidade estão na faixa aí dos 200, 200 e poucos reais. Ok? E hoje a gente tem filtros de linha bem completos, tá? Inclusive para prevenir, né, os picos de tensão no cabeamento de rede. Ok? Então, beleza. Os outros dois elementos, UPS e SPS. Esses dois elementos são muito parecidos, mas o que diferencia um do outro é um momento tecnológico. Tá? Antes da gente falar de UPS e SPS, a gente precisa definir o que é no-break. No-break nada mais é do que uma bateria. Okay? Essa bateria, esse no-break, quando faltar energia elétrica, ela vai fazer o papel de concessionária de energia elétrica e vai manter o computador funcionando. Legal? Essa é a função do no-break. Antigamente, né, a gente tinha no-break feito com bateria de carro, bateria de caminhão. Tá? É isso mesmo, não acha estranho não. Porque era uma forma de você manter aquilo ali funcionando, principalmente quando você tinha grandes espaços, né, empresas com grande parque de máquinas, e que sofriam, né, vez ou outra, com a falha de energia elétrica. Então, o no-break, na verdade, é uma bateria, hoje uma bateria de qualidade muito melhor, né, que vai fazer, às vezes, de companhia de energia elétrica quando faltar energia na sua rede. Tá bom? E qual que é a diferença do UPS e do SPS? É a tecnologia de acionamento do no-break, da bateria. Tá? O UPS já é uma tecnologia mais nova, mais cara, tá? E ela tem vários recursos, tá bom? Pode manter o seu computador funcionando aí por meia hora, 40 minutos, uma hora. E as UPS modernas, né? Elas conseguem, inclusive, desligar o equipamento com segurança. Quando a gente fala que o no-break mantém o computador funcionando por um determinado tempo, a gente está falando que alguém vá lá depois, né, e desligue esse equipamento de forma correta. O UPS, né, esse equipamento é capaz de fazer isso sozinho. E ele faz isso através de um cabeamento USB. Tá? Para que isso possa acontecer, o UPS tem que ter esse recurso, né? E a placa-mãe, né, através de uma área que a gente vai conhecer, que é mais uma área chamada BIOS, ela deve ter esse recurso ativado lá. Okay? Então, o UPS é um modelo mais recente de no-break, de gerenciamento de no-breaks, e que permite o desligamento da máquina. O SPS já é um sistema um pouquinho mais antigo, ele faz o chaveamento, né, da corrente alternada para a corrente contínua das baterias, assim que falta energia elétrica, ok? Mas o SPS não tem o recurso de desligamento automático das máquinas, tá? O SPS ele é uma bateria de stand-by, é uma bateria que vai ser acionada quando faltar energia elétrica, mas os funcionários, né, os técnicos precisam ir de máquina em máquina para fazer o desligamento de forma adequada. Okay? Então, muito cuidado na escolha desses equipamentos. A tendência é que o UPS seja padrão de mercado. Bom, e as placas-mãe aceitem esse recurso de forma bem tranquila. Então, nós falamos aqui de 3 dispositivos de proteção, tá? Muito importantes. A gente falou do supressor de picos, o filtro de linha, e a gente falou do UPS e do SPS. Tá? Detalhes importantes. Né? Quando você compra um UPS ou compra um SPS, o filtro de linha já vem junto, já vem incorporado. Tá? Então, é uma situação de acúmulo de funções. Se você tem um UPS na sua empresa, você não precisa do filtro de linha, porque o filtro de linha já está incorporado dentro do UPS, ok?